rei que foi coroado antes de andar. A história da infância de Jaime VI, para quem não entende nada. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai começar um novo projeto que eu vou estender também para os Tudors, que eu já fiz as biografias, mas aqui a gente vai resumir com gráficos toda a história de cada monarca. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a infância de James, o sequestro, a busca por uma noiva, o que significava um casamento político e por que a Ana da Dinamarca foi escolhida. Bora lá! Jaime VI foi coroado rei da Escócia com 13 meses. Isso não é conto de fadas, é uma vida sequestrada pela política. O trono não espera e não tinha tempo para ser criança, né? O vácuo de poder que foi deixado pela mãe dele precisava ser preenchido com urgência e o pequeno James era a única peça disponível, estivesse pronto ou não. Mas como um bebê acaba no trono? Para entender isso, a gente precisa então voltar para a Escócia do século XVI. Era um caldeirão de conflitos religiosos e ambições políticas, um lugar onde sobreviver já era uma conquista diária. A queda da família dele foi rápida. O pai, Lord Darley, foi assassinado. A mãe, Maria Stuart, foi acusada, forçada a abdicar e acabou buscando proteção na Inglaterra. E aí a coroa caiu direto no berço. Por trás desse drama tinha um país se rasgando no meio. A reforma protestante batia de frente com o catolicismo e a Maria Stuart era católica, o que fazia dela uma ameaça direta aos olhos da nobreza protestante que governava. O resultado foi um reino à deriva, com o poder nas mãos de regentes que competiam entre si. Isso não era exceção, era a regra. No meio de tudo isso estava o James. Não era só um rei criança, mas um peão, a peça central de toda aquela disputa. E para mantê-lo seguro, ele foi levado ao castelo de Stirling. Oficialmente era um refúgio, mas uma fortaleza protege e também aprisiona. Os seus guardiões foram escolhidos a dedo, o conde e a Lady Mar, que eram pilares da fé protestante. E a missão deles era clara, criar um rei protestante e isolá-lo completamente da fé católica da mãe. Stirling, então, não era só proteção, se tornou o coração do poder. O lugar onde alianças eram feitas e decisões eram tomadas, ou seja, o James estava sendo protegido exatamente lá no centro do jogo. Mas a guerra de verdade não foi travada com espadas nesse momento, foi travada com livros. A educação dele não era para formar uma criança, era para forjar um monarca. De um lado, o George Buchanan, brilhante, severo e profundamente desconfiado do poder absoluto. Ele usava o ensino como ferramenta de controle, ensinando que o rei não era livre, que existiam limites e que governar era responder ao povo. Do outro lado, o Peter Young, mais pragmático, mais moderado, preocupado em preparar o rei para a realidade política da corte na Escócia. Era um embate diário, não de espadas, então de ideias. A mente do James era esse campo. E o currículo não era neutro. Latim e grego não estavam ali para formar um erudito, estavam ali para ensinar política através da história. A teologia também não era só religião, era disciplina, controle e estabilidade. Cada matéria tinha um objetivo e cada aula era uma ferramenta. Isso não era educação, era uma engenharia política. E o objetivo não era que ele ficasse uma criança culta, era que ele fosse um rei funcional. Um rei que soubesse falar, negociar, controlar a própria imagem e principalmente sobreviver. Então o resultado é claro, a vida em Stirling não foi uma infância, foi formação política, cercado por homens disputando o poder em seu nome. O James então aprendeu desde cedo que coroa não era um direito garantido, era um prêmio que precisava ser conquistado e defendido todos os dias. A infância dele não foi proteção, foi imersão. Não tinha refúgio, não tinha saída. E isso deixa uma pergunta inevitável. Que tipo de rei nasce de uma infância assim? Enfim, só que o problema não era só a formação do James, era o sistema. No papel parecia simples, criaria uma regência dentro de um sistema de governo que governaria, enquanto o rei ainda era uma criança. Mas na prática tudo girava em torno de três coisas: quem controlava o conselho, quem controlava o corpo do rei e quem tinha a legitimidade da igreja. E controlar o acesso era tudo, acesso ao rei, as decisões e a moral que justificava o poder. E isso transformava o governo num campo de batalha constante, e foi exatamente isso que aconteceu.
Em pouco mais de uma década, 4 regentes passaram pelo poder. Alguns foram afastados, outros mortos, outros convenientemente ficaram doentes e morreram. Não era um sistema funcionando, era uma luta contínua. No fim, governava quem conseguisse controlar 3 pilares: o conselho, a custódia do rei e a legitimidade da religião, que é a Kirk, a igreja escocesa. O poder era a soma disso e nada mais. Entre 1567 e 1578, 4 homens assumiram o controle como regentes da Escócia e nenhum deles conseguiu manter. O primeiro foi o Conde de Moray, líder militar, rosto da causa protestante, apoiado por uma coligação sólida. Ele parecia finalmente alguém capaz de trazer ordem ao caos, mas num sistema onde controlar o poder te transforma automaticamente em alvo e estabilidade vira sentença. Em 1570, ele foi assassinado. E a máquina perdeu o seu primeiro operador. O problema é que a máquina não para. Quem assumiu foi o Lennox, avô do rei. Sangue real, proximidade direta, uma posição que, em teoria, deveria fortalecer o poder e, na prática, fez o oposto. O Lennox apostou numa aliança com a Inglaterra e numa política de retaliação agressiva. Mas, na Escócia daquela época, estar perto do rei não protegia, expunha. Um ano depois, em 1571, ele também foi assassinado. 2 regentes, 2 assassinatos, e o padrão começa a ficar claro. O terceiro foi o Conde de Mar, e aqui a lógica muda um pouco. O Mar não tinha só a influência política, ele tinha o rei, porque ele era o guardião do James em Stirling, controlava o corpo que legitimava todo o sistema. A sua tentativa foi mais cautelosa, reduzir danos, estabilizar o centro, conter o caos. Mas governar um reino dividido enquanto protege o próprio rei era uma pressão constante. Em 1572, o Mar morre oficialmente de causas naturais, mas numa máquina que já tinha engolido 2 homens, ninguém acreditava totalmente em coincidência. A essa altura, já não era mais uma sequência de líderes, era padrão. E então surge o Morton. De todos, ele foi o único que realmente entendeu a máquina. Não tentou equilibrar, tentou dominar. Controlou finanças, manipulou o conselho, usou força quando precisava. E funcionou. Durante 6 anos, a Escócia teve algo raro, estabilidade. Mas a máquina tinha um último detalhe: o rei estava crescendo. E quanto mais o James VI deixava de ser criança, menos espaço existia para um regente. O Morton não caiu por fraqueza, caiu porque deixou de ser necessário. Em 1578, ele foi forçado a sair e pouco depois executado. 4 homens e um padrão inevitável. A máquina da regência não foi feita para durar, foi feita para disputar. E no fim, o poder que durante anos foi dividido entre custódia, conselho e religião volta finalmente para um único lugar: o rei. Então, em algum momento, James cresceu e decide que não quer mais ser controlado, e sim controlar. Aos 13 anos, ele faz a sua entrada para a sociedade e a regência termina. Como você sabe, durante boa parte da sua vida até aqui, o poder não estava nas mãos dele, estava nas mãos de quem estava por perto. E ninguém representou melhor isso do que Esme Stuart, que não foi um regente, foi provavelmente o primeiro amor do James. Ele era estrangeiro, vindo da França, e rapidamente então se tornou o favorito do rei. Ele ganhou títulos, influência, acesso direto e na prática passou a concentrar decisões que deveriam passar pelas instituições. O governo, a partir daí, e vai continuar durante um bom tempo, começou a funcionar por proximidade e não por estrutura. E isso, na Escócia daquele momento, era insustentável. Para a nobreza protestante não era só uma questão de política, era uma ameaça direta ao equilíbrio do reino. E dentro daquele sistema já existia uma forma de resolver esse tipo de problema: controlar o rei. E foi exatamente isso que fizeram. Em agosto de 1582, o James foi interceptado e levado para o castelo de Ruthven. Não foi apenas um sequestro, foi uma tática de governo, porque a partir daquele momento tudo foi filtrado. Quem falava com o rei, o que chegava até ele, quais decisões eram tomadas, e aqui a política deixou de ser escolha e virou o acesso. Durante então cerca de 10 meses, o governo funcionou assim. O rei estava presente sob custódia, preso, mas não decide. Uma das exigências dos lordes, além de retomar sua influência, era que o Esme Stuart, o favorito,
fosse forçada ao exílio. Isso aconteceu e o círculo de poder foi reorganizado à força. Mas o problema nunca foi só a presença de alguém perto do James, como o Esme. O problema maior era o sistema, porque quando o poder depende de quem controla a porta, ele nunca é estável, ele precisa ser mantido o tempo todo e basta uma brecha para tudo mudar. E essa brecha vem em 1583, o James consegue escapar da sua prisão em Ruthven. E é aqui que a história vira, porque depois de Ruthven ele entende uma coisa fundamental: não bastava ser rei. Era preciso controlar o reino. Até então, o poder passava por indivíduos, favoritos, conselheiros, intermediários. A partir daí, o James começa a mudar essa lógica. Ele deixa de ser um rei cercado e começa aos poucos a se colocar no centro do poder. Não foi uma mudança instantânea, nem um rompimento dramático. Foi uma reorganização. Uma tentativa de reduzir a dependência de pessoas específicas e construir um governo que respondesse a ele, não ao círculo ao redor dele. Ruthven, então, não foi só um episódio, foi uma lição. E a partir dali, o James deixou de ser apenas uma peça dentro do sistema e começou a entender como jogar. E é claro que depois dessa virada, depois do James deixar de ser rei controlado e começar a assumir o próprio jogo, a pressão mudou completamente de lugar, porque agora não é sobre sobreviver à corte, é sobre garantir o futuro do reino. E isso, naquele contexto, significava uma coisa só: casar. Só que aqui a gente precisa tirar da cabeça qualquer ideia moderna de casamento, porque não tem amor, não tem escolha pessoal, não tem conexão. O casamento é, nesse momento, uma ferramenta política, é uma estratégia, é sobrevivência, é uma aliança matrimonial, aliança de Estado. Então, quando você entende isso, tudo muda. O casamento de um rei não era um evento social, era um movimento geopolítico. Todas as cortes da Europa estavam olhando, analisando, calculando, porque ali não se decidia só com quem o rei ia dividir a vida, se decidia o posicionamento inteiro de um reino no tabuleiro europeu. E os objetivos eram muito claros: segurança, dinheiro e dinastia. Segurança porque alianças protegiam fronteiras, dinheiro porque um bom dote podia literalmente sustentar o Estado, e dinastia porque sem herdeiro a morte de um rei podia jogar o país direto numa guerra civil. E é aqui que o contexto pesa de verdade, porque em 1587 acontece um evento que muda completamente o jogo. A execução da Maria Stuart, a mãe do James, foi executada na Inglaterra, e naquele momento a questão da sucessão deixou de ser teórica e virou urgente. A Escócia estava numa posição quase impossível, pressionada pela Inglaterra ao sul, observada pelas potências católicas, tentando se manter estável sem se tornar dependente. E o James precisava parecer forte, precisava parecer previsível, precisava parecer protestante, mas sem perder a sua autonomia. E a solução não vinha de um exército, vinha de uma noiva, a Ana da Dinamarca. E essa escolha não foi aleatória, ela resolveu vários problemas ao mesmo tempo. Primeiro, a religião, porque ela era protestante. Depois, o prestígio, porque ela vinha de uma casa consolidada. E depois o dinheiro, porque o dote era essencial para um reino financeiramente frágil. E talvez o mais importante, o posicionamento estratégico, porque criou um eixo de poder no norte que não colocava a Escócia diretamente sobre a sombra da Inglaterra. No papel era uma jogada quase perfeita, mas a política nunca fica só no papel, porque quando você transforma um casamento em ferramenta de Estado, a política entra dentro da vida privada. E o que acontece entre duas pessoas vira assunto de governo, e a casa vira a extensão da diplomacia. E é aqui que entra a Ana da Dinamarca. Quando a gente fala dela, a tendência é tratar a esposa do James como figurante, como só esposa, como rainha consorte, quase um detalhe. Só que isso tá errado, porque a Ana não era só uma peça no tabuleiro, ela entendia muito rápido o tipo de jogo que estava sendo jogado, e aí ela começa a jogar também. Então, como você já sabe, ela chegou numa Escócia instável, onde o poder não estava concentrado, ele era negociado o tempo todo entre facções nobres, igreja e corte, um ambiente de disputa constante, e ela chegou sem poder formal, sem cargo oficial de decisão e sem
autoridade no papel. Então ela fez o que qualquer jogador inteligente faz num sistema desses, constrói o próprio poder. E ela faz isso não através de decreto, mas através de influência, controlando acesso, criando um círculo próprio, construindo uma corte paralela e usando algo que parece inofensivo, mas não é. Cultura, eventos, arte, patronato, isso não era entretenimento só, era política, era construção de rede, criação de lealdade. E ao mesmo tempo ela cumpre o que o sistema espera dela, que é produzir herdeiros. E isso muda completamente a posição dela, porque agora ela não era só a esposa do rei. Ela se torna uma peça central da continuidade da dinastia. Isso dá para ela uma margem de manobra. Só que se você acha que esse casamento resolveu a vida do James, espera até você ver o que aconteceu depois. Porque esse casamento não trouxe paz, abriu um novo problema. E é isso que a gente vai ver amanhã, meio-dia, para a continuação e também às 8 horas da noite para o nosso vídeo diário. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.